que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado falamos sobre as ofertas voluntárias e hoje vamos falar sobre o resgate de ofertas. Vejamos então, primeiramente, o que é um resgate segundo a lei de Moisés. O resgate é uma substituição de algo, podia ser uma pessoa, uma coisa ou uma propriedade, por um valor em dinheiro, acrescido de 20% em alguns casos. Bom, o valor que era recolhido pelos sacerdotes como pagamento de resgates, ele deveria ser aplicado na manutenção do templo, era assim que era estabelecido pela própria lei. Bom, o que poderia ser, então, ser resgatado? Primeiramente, aquilo que Deus havia consagrado para si, os votos pessoais e o sacrilégio contra bens consagrados. Nós vamos explicar cada um deles. Bom, o que Deus consagrou para si? No próprio Levítico 27 há um exemplo daquilo que poderia ser resgatado das coisas consagradas pelo próprio Deus. Uma delas, o dízimo da terra. Então, toda a produção da terra, a primeira produção da terra, o Senhor disse, esta me pertence. Então, ela está consagrada para mim. Então, se uma pessoa que tivesse alguma produção, aquela primeira parte, o dízimo da terra, se ele quisesse ficar com uma parte dessa produção, ele deveria, então, pagar aos sacerdotes, pagar o valor correspondente àquela parcela que ele ficou, acrescido, então, de 20%. Né? Então, outra coisa que poderia ser resgatada eram os votos pessoais. Então, o voto era voluntário, a pessoa fazia de livre e espontânea vontade, e ele poderia consagrar ao Senhor uma pessoa, uma coisa ou um animal, e aquilo que ele, então, consagrasse ao Senhor, se ele desejasse ficar com aquilo que ele consagrou, ele deveria, então, pagar, né, por aquela coisa, o valor correspondente acrescido de 20%. No caso de pessoas, uma pessoa também podia ser consagrada, como foi Samuel. Samuel foi consagrado e depois ele foi entregue para o serviço do santuário. Mas se a pessoa, então, resolvesse, ela não quer mais deixar o seu filho ali, que ele havia consagrado com os sacerdotes para o serviço do santuário. Então, ela deveria pagar um valor estabelecido ali com os critérios bem definidos no próprio livro de Levítico, no capítulo de número 27. Bom, o que mais que poderia ser resgatado? O sacrilégio contra bens consagrados. O que seria isso? Vamos imaginar que uma pessoa tivesse consagrado algum animal. Ela consagrou um animal, pertence ao Senhor, antes mesmo que ela entregasse aquele animal, ela deixasse com que aquele animal se perdesse. Então, aquele animal se perdeu, não tem mais como entregar, ela deveria pagar pagar para o sacerdote o valor do animal acrescido de 20%. Porque ela foi descuidada com uma coisa consagrada, alguma coisa que era do Senhor. Mas como ela foi descuidada, ela cometeu então ali um pecado contra o Senhor, contra uma coisa consagrada, um sacrilégio. Então ela deveria levar também um carneiro para que o sacerdote pudesse oferecer como sacrifício para a expiação da culpa do seu pecado. E assim ele estava remido e aquela oferta que ele tinha dado por voto estava então já remida e resgatada. Bom, isso que nós falamos sobre as ofertas e agora sobre o resgate, a conclusão que nós sempre chegamos ao final estas coisas não existem mais no nosso tempo, no tempo da igreja. Elas existiram no tempo da lei e todos, é lógico, evidentemente, é fácil de se perceber que essas coisas elas não são mais praticadas por igreja alguma. O máximo que nós podemos fazer é dar algum sentido espiritual para estas coisas, mas não vamos fazer isso aqui agora porque a intenção aqui, o propósito, é apenas mostrar que tanto as ofertas, as obrigatórias, as voluntárias e mesmo a questão do resgate, elas não são mais aplicáveis à igreja. E o valor que corresponde ao resgate, ele tem uma destinação específica. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão toda das ofertas, vou fazer um fechamento geral e nós vamos explicar também alguma semelhança disso com o que está acontecendo nas igrejas do nosso tempo. Eu agradeço aí você, espero que essas coisas tenham ficado pelo menos até aqui bem compreendidas e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.